Todas as vezes que eu tenho a oportunidade, nós estamos estudando a carta de 1 Coríntios. E ainda nós estamos no primeiro capítulo. E nós vamos dar continuidade nessa noite a essa carta que tem falado ao nosso coração, tem falado à nossa igreja da melhor forma possível. Nós aprendemos aqui, na primeira oportunidade que nós tivemos, do verso 1, do capítulo 1, do verso 1 ao verso 9, o seguinte tema: uma convicção necessária. Você aprendeu que, apesar de todos aqueles problemas, de todos aqueles pecados, de todas aquelas divisões, de tudo que aquela igreja passava, ela ainda continuava sendo a igreja de Deus. Nós aprendemos também que a convicção da graça de Deus sobre nós, nós aprendemos sobre a convicção que é Deus quem nos sustenta e que, apesar das nossas limitações, continuamos sendo de Deus. Nós aprendemos que, apesar de nós, Deus continua sendo Deus. Você também aprendeu do verso 10 ao verso 25 sobre o perigo de esquecer a mensagem da cruz. Nós vimos aqui que uma igreja dividida, ela esqueceu a mensagem da cruz. Nós vimos aqui que uma igreja que não caminha para o mesmo lugar, que não pensa do mesmo modo, ela esqueceu a mensagem da cruz. E nós aprendemos também que não podemos e não devemos esquecer do poder da cruz de Deus. E então, onde nós paramos? Em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 26 ao verso 31. E nessa noite, a nossa mensagem tem como tema a corajosa proclamação da cruz de Cristo. E nós já vimos aqui, na abertura do nosso culto, alguém, um ser humano, uma pessoa como nós, que colocou em prática tudo isso que nós vamos ver aqui nessa noite, e continuou proclamando a mensagem da cruz até quando ele já não tinha mais vida, que foi Estevão. Abriu a sua Bíblia aí? 1 Coríntios, capítulo 26, até o 31, diz assim: Irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres de nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Mas vocês são dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Irmãos, aquela igreja era uma igreja, como nós vimos anteriormente, cheia de ego, cheia de vaidade. Se a gente avançar a nossa Bíblia lá para o capítulo 5, no verso 2, Paulo vai dizer: vocês andam cheios de orgulho. Você já encontrou alguém na caminhada da sua vida que é cheio de vaidade, cheio de orgulho, que acha mais, que sabe mais do que os outros, que olha para você de cima? Essa igreja tinha um aglomerado de pessoas assim. Paulo tratou aquela igreja, mostrando que não há espaço para nós quando se trata de Deus. E para isso é necessário ter coragem para nos esvaziar, para que haja a proclamação da cruz de Cristo. E João já sabia disso, porque lá em João capítulo 3, verso 30, ele vai dizer: convém que ele cresça e que eu diminua. O que é isso? É que esse ser que habita em nós, de egoísmo, de querer ser mais que os outros, diminua, para que Deus possa habitar todo o nosso ser, para que a gente consiga proclamar a mensagem da cruz. Como nós lemos e como nós estamos estudando essa carta, Paulo está nos dizendo
que não é possível ser igreja, participar de uma comunidade de fé, se Cristo não for o centro. E para isso, eu e você, nós precisamos ter coragem. Coragem para admitir quem nós éramos. Aqueles irmãos ali, cheios de egos e vaidade, se esqueceram de quem eles eram. Se esqueceram de onde Jesus Cristo tinha tirado eles. Se esqueceram daquela pessoa que eles eram antes de ser justificados pela palavra de Deus e por Jesus Cristo. Aqueles irmãos daquela comunidade acreditavam porque eles eram bons de oratória, que eles tinham uma igreja grande, uma igreja com muitas pessoas, eles podiam ser o dono da verdade. Aquela comunidade ali se esqueceu da proclamação da mensagem da cruz, porque eles achavam que eles já sabiam de tudo. Eles esqueceram da mensagem porque eles provavelmente já tinham lido a Bíblia várias vezes, sabiam versículos de cor, subiam ao monte para orar. Você já encontrou pessoas assim? Ou talvez em algum momento da sua vida você foi assim? Cheio de vaidade, cheio de ego, porque você acha que o seu devocional que você faz pela manhã é melhor do que o devocional que o irmão faz pela manhã. Mas Paulo corrige tudo isso, mudando o foco dessa vaidade para a glorificação de Deus. E eu quero que você adianta a sua Bíblia aí para o capítulo 6. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 9. Diz assim: ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se engane, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Talvez você olhe para este texto e você diga para mim: Michael, eu não me encaixo em nenhum desses grupos aí. Irmãos, mas eu tenho a certeza que tem um pecado aí que foi tratado ou precisa ser tratado para a glorificação de Deus. Aquelas pessoas eram pessoas como nós, eram a igreja como a nossa, e precisava ser tratado. Paulo provavelmente escreveu outras cartas para essa igreja. Nós temos acesso a 2, mas teve outras cartas que ele escreveu, porque aquela igreja era uma igreja que precisava de correção. E nós sabemos também que nós precisamos de correção. Nós precisamos ouvir mensagens e colocar tudo isso em prática. E eu quero te dar um exemplo de que você tem feito de você o centro de tudo. Pensa aí comigo, como é a oração que você tem feito? A oração que você tem feito diz mais sobre você ou mais sobre Deus? É mais você pedindo ou é mais você ouvindo? É mais você contando as suas angústias para Deus, ou perguntando para Ele, ou ouvindo Ele dizer para você o que Ele quer dizer? É mais você falando sobre a sua semana, ou é mais você ouvindo sobre Deus, como Ele deseja que a sua semana seja? É mais sobre as nossas alegrias, ou sobre as alegrias que o Senhor tem em ter um diálogo conosco diante da oração? Pensa aí. Admitir que falhamos nisso exige coragem de cada um de nós. Admitir que é necessário nos esvaziar, como João disse, para que Jesus possa nos completar, exige coragem. Não é fácil, mas é possível. Admitir que sem a graça de Deus somos completamente sem graça. Para a proclamação da cruz de Cristo, não importa a sua posição social,
não importa quantas vezes você leu a Bíblia, não importa quantas vezes você faz o devocional da sua semana, não importa os seus bens, não importa a sua casa, não importa o seu carro, não importa aquele dinheiro que você tem guardado no banco, não importa nada. Não importa essa igreja e tudo que há nela. Nada disso importa se o centro da sua vida não for Jesus Cristo. A sua roupa, o seu carro, nada disso fazem sentido para Deus se Ele não for o centro da sua vida. Aquela comunidade precisou de correção porque em algum momento daquela vida daquela comunidade ela perdeu o centro, que era Jesus Cristo. É possível que você esteja perdendo o centro, que é Jesus Cristo, porque realmente é muito difícil, irmãos, viver o Evangelho. É muito difícil, aquele dia que a gente está cansado, a gente nos lembrar do que Deus tem feito em nossas vidas. É muito difícil quando você está no trânsito e alguém te fecha, você lembrar que Jesus Cristo é o centro da sua vida e que você pode, se não criar nenhum dano, você pode deixar aquela pessoa passar e continuar o caminho dela. É difícil viver o Evangelho. É difícil fazer com que Cristo seja o centro das nossas vidas. Mas Paulo também diz, e está tentando ensinar para aquela comunidade, e está tentando ensinar para nós, que ser espiritual ou santo não depende de você, é graça de Deus, é um processo. Nós acabamos de ver como era a composição daquela igreja. No capítulo 6, Paulo diz, olha, provavelmente alguns de vocês eram ladrões. Provavelmente alguns de vocês cometiam horrores. Mas se você lembra, no capítulo 1, no verso 2, Paulo diz assim que aquela igreja era uma igreja de santos. Aquela comunidade era uma comunidade de santos. A nossa comunidade de fé é uma comunidade de santos, porque não depende de nós, é pela graça de Deus. E é um processo. Não é que a gente vai ler a Bíblia toda, como a gente vê por aí, e no outro dia nós vamos ser super crentes, com super poderes, fazendo milagres, botando a mão em pessoas e abençoando e curando paralíticos. E aí ninguém toca em você porque não, eu sou santo. Não é isso. É um processo. Você já deve ter ouvido alguém dizer assim, quando eu largar o meu vício, eu vou para a igreja. Irmãos, não é assim que Deus tem trabalhado para que nós sejamos santos. É um processo. A minha sogra está trocando o telhado da casa dela. E é uma construção. Irmãos, dá um trabalho, hein? Você que já fez obra na sua casa, você deve se lembrar, que trabalho. Minha sogra está lá na casa dela, sem energia, sem internet, com um monte de coisa em cima da outra, poeira até no teto, porque a gente teve que quebrar a parede, a gente teve que causar transtorno. E esse processo é exatamente assim. É uma construção. E se o seu prédio já estiver pronto, quando você encontra Jesus, Jesus precisa colocar ele no chão para reconstruir de novo. Isso causa um transtorno, causa uma poeira. Às vezes a gente não entende o que está acontecendo. Mas é um processo. Exatamente porque não depende de nós, é graça de Deus. O que depende de nós? A coragem de admitir que sem a graça de Deus, nós não temos graça nenhuma para viver neste mundo. Mas qual é o resultado de tudo isso? É a salvação em Cristo Jesus. A salvação é toda pela graça. Por isso não podemos nos gloriar em homens, ainda que seja como Paulo, Pedro ou Apolo. Lembra que nós estudamos aqui que aquela igreja estava dividida entre esses doutores, entre esses apóstolos, entre esses líderes. A sua salvação não depende do líder que está aqui.
O seu relacionamento com Deus não depende do líder que está aqui. Nós precisamos ter a coragem de admitir que quando você não ora, que quando você não faz o seu devocional, quando você não cria um relacionamento com Deus, não é culpa de quem está aqui, é culpa nossa. Quando você deixa de ouvir a voz de Deus, você precisa ter a coragem de admitir que isso não é culpa de quem está aqui, é culpa nossa. Você precisa ter a coragem de admitir que quando você vem ao culto e você não consegue cultuar Deus da maneira correta, você precisa ter a coragem de admitir que foi você que não se preparou para estar aqui nessa noite ou em tantas outras noites. Nós precisamos assumir o nosso papel. Nós precisamos nos colocar à disposição para colocar o centro, que é Jesus Cristo, em nossas vidas. E no final do verso 30, nós vemos 3 tempos de uma pessoa que decidiu viver de forma corajosa, a proclamar a proclamação da cruz de Cristo. Se você reparar aí, ele vai dizer que nós somos, da parte de Deus, sabedoria. É tempo passado. Nós fomos salvos porque... Sabedoria e justiça. É tempo passado. Porque nós fomos salvos, porque Jesus é a nossa justiça. Nós fomos justificados. Santificação. Tempo presente. Estamos sendo salvos e sendo santos, porque Jesus que cuida desse processo e Ele é a nossa santificação. Tempo futuro. Redenção. Nós seremos salvos, porque Jesus é a nossa redenção. E nós aguardamos esse dia, quando o nosso corpo será redimido da presença, do poder, do pecado. A minha oração é que você tenha coragem de proclamar a cruz de Cristo. Para isso, precisamos ter coragem de admitir quem nós éramos. Ter coragem de admitir que sem a graça de Deus somos totalmente sem graça. E entender que existe um processo para que nós nos tornamos santos. É difícil, né, irmão? É difícil viver o Evangelho. O Evangelho é renúncia. O Evangelho é você adorar mesmo quando está doendo. O Evangelho é pregar mesmo quando você está vivendo um vale. O Evangelho é se preocupar com o outro, quando você queria que alguém se preocupasse com você. O Evangelho não é só dar um tapinha nas costas e dizer, não, eu estou aqui, quando a gente, na verdade, nem está. O Evangelho é negar a mim mesmo, pegar a minha cruz, que é trabalho, e seguir a Jesus. Mas eu quero encerrar com as palavras de Paulo, para que a gente saia daqui renovados. Talvez quem é pai vai entender melhor esse versículo que Paulo escreveu. Lá em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 4, verso 14. Está aqui? Paulo dizendo para aquela igreja cheia de problemas, com aquelas pessoas pecadoras, com aquelas pessoas que precisavam de correção, para aquela comunidade de fé que estava uma bagunça. Não escreva essas coisas para envergonhá-los, mas para diverti-los como os meus filhos amados. E que nessa noite a gente possa nos sentir filhos amados de Jesus Cristo, nos mostrando o caminho que nós devemos seguir, enquanto discípulo, enquanto igreja, enquanto comunidade de fé. Que você saia daqui dessa noite não em crise, mas renovado, com as suas energias, disposto a fazer diferente se você está fazendo algo que não seja colocar Jesus Cristo no centro da sua vida. Aqui é uma mensagem de coragem. Coragem para viver o Evangelho. Amém?